Hoje nós vamos falar sobre o tratamento de epilepsia nas crianças. É claro que o primeiro pilar do tratamento da epilepsia são as medicações antiepilépticas. Uma coisa que nós devemos deixar bem claro aqui é que as crises, cada tipo de crise, existe uma medicação específica ou ideal para aquele tipo de crise. Então, nós precisamos ter um diagnóstico adequado para justamente indicar a medicação adequada para aquela criança. Outra coisa que é muito importante é que nós devemos evitar, já que é um cérebro em desenvolvimento, nós devemos evitar medicações que potencialmente possam prejudicar o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Entre um exemplo que eu gosto de citar bastante aqui é a medicação que é o fenobarbital ou Gardenal, que hoje em dia a gente sabe que a gente evita a utilização dessa medicação de uma forma geral, justamente por conta dessas questões cognitivas e comportamentais. Então isso é só um exemplo, mas existem vários outros. Um dado que eu acho que é extremamente importante a gente deixar claro aqui é que esse cérebro é um cérebro em desenvolvimento. Então nós devemos tentar cortar essas crises o mais rápido possível. E isso, quando a gente fala em relação ao tratamento cirúrgico, é algo bastante importante. Por quê? Nós não devemos esperar, quando a criança tem uma indicação de cirurgia, é claro, a gente não tem que esperar tratar com várias medicações primeiro para aí então indicar a cirurgia. A gente precisa indicar um procedimento cirúrgico, se ele tem essa indicação, o mais rápido possível, para justamente evitar que esse cérebro sofra com essas crises. Em relação às cirurgias de epilepsia, é claro que tudo vai depender da etiologia. Então, se a criança tem alguma lesão, por exemplo, um tumor, uma cicatriz, então você vai lá e vai tentar tirar aquela lesão para que essa criança não tenha mais as crises. Mas é claro que a gente precisa ter cuidado, a gente vai ter que proteger, né, as áreas eloquentes que a gente chama, então, por exemplo, a área de fala, a área de motricidade, para não causar um dano para esse cérebro que está, sim, em desenvolvimento. Outro pilar do tratamento, então, assim, principalmente para aquelas crianças que têm uma encefalopatia, que existem crises de dificílimo controle, então a gente tem a situação da dieta cetogênica, que é algo bastante indicado e não é um tratamento que a gente vai utilizar para todas as pessoas, mas sim para aquelas crises específicas, por exemplo, na própria síndrome de Dravet, na deficiência de G6PD, que é uma proteína específica. Então, tudo isso existe então uma indicação precisa para a dieta cetogênica. E claro, não poderíamos deixar de falar aqui do canabidiol, que nós já comentamos em uma outra situação, mas o canabidiol tem um papel bastante importante no tratamento das crianças, a gente tem visto cada vez mais. É claro que o canabidiol não é para ser utilizado para todos os pacientes, a gente vai utilizar o canabidiol em casos específicos. Aquele mito de que ele é uma medicação natural e que não causa danos, por isso não causaria danos, isso realmente é um mito, porque ele é uma medicação como qualquer outra e que tem que ter a sua indicação específica. O que eu vejo que, assim, que a gente tem um ganho muito grande é principalmente naquelas crianças onde você tem a síndrome epiléptica, mas que elas têm algo a mais, por exemplo, alteração do sono, agitação, aquelas crianças que têm um comportamento autista junto com a epilepsia, então nós podemos ter realmente propiciar uma melhora comportamental e até, me atrevo a dizer aqui, cognitiva, porque eu tenho muitos pacientes que começam a ter ganhos cognitivos a partir do uso do canabidiol. Mas só deixando bem frisado aqui, não é uma medicação miraculosa que você vai usar para qualquer tipo de doença e qualquer tipo de paciente.